Este é o JW Broadcasting de abril de 2023. É hora da doutrinação, é hora da doutrinação, é hora da doutrinação, é hora da doutrinação. Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Andrea do canal STJ nos Lençóis da Liberdade. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Vamos para mais um vídeo e hoje nós vamos analisar o broadcasting de abril de 2023. Vamos ver, né, o que tem nesse negócio aí. Mas antes da gente começar, já sabe, né? Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha esse vídeo com outras pessoas para ajudar o canal, para ajudar outras pessoas também. Mas claro, né? Só se você puder e quiser. Vamos lá! O tema do programa deste mês é Tome Decisões Sábias. E esse discurso se baseia em Jó 34, versículo 11. Vamos ler juntos. Pois ele, Jeová, recompensará o homem conforme as suas ações e trará sobre ele as consequências dos seus caminhos. Como o texto deixou claro, nossas ações são importantes. Geralmente, nós agimos depois de tomar decisões. Podemos pensar muito antes de tomar algumas decisões, mas às vezes decidimos bem rápido. Não importa o quanto a gente pense antes de decidir, precisamos lembrar do seguinte: decisões sábias dão bons resultados, mas decisões erradas podem ter consequências ruins. É claro que nós queremos tomar decisões sábias, mas o que são decisões sábias? São decisões que agradam ao nosso Pai Celestial. Esse aí é o queridíssimo Jeffrey Jackson, sim, aquele membro do corpo governante que mentiu na cara de pau na Comissão Real Australiana. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma googlada aí, joga no Google, meu amor, que você vai descobrir o que este ser nefasto, né, falou lá, mentiu na cara de pau em juízo. Mas enfim, olha só, né, ele começa falando, nossa, decisões sábias, não sei o quê. E aí no fim das contas a gente já sabe, né, tem que tomar as decisões que agradam a Jeová. Lembra sempre que quando eles falam Jeová, estão falando organização, estão falando do corpo governante, né? Porque são eles que tomam as decisões lá dentro. Então, assim, né? A gente já sabe para onde é que esse negócio vai levar. E veja bem, né? Não é uma decisão que agrade a você, que vai ser boa para você, não. É uma decisão que vai ser boa para Jeová, né? E lembra aí, Jeová, organização. A maioria de nós já tomou boas decisões. Elas incluíram decisões importantes na vida, como, por exemplo, nos dedicar a Jeová, nos batizar. Para começar, vamos falar de um servo fiel de Jeová que tomou algumas decisões ruins. Nós estamos falando do rei Jeosafá. O que Jeová achava do rei Jeosafá? Vamos descobrir em 2 Crônicas, capítulo 17, versículos 3 e 4. Jeová estava com Jeosafá porque ele andava nos caminhos em que Davi, seu antepassado, tinha andado nos tempos antigos, e não buscava os Baalins. Ele buscava o Deus do seu pai e seguia seu mandamento, não as práticas de Israel. Parecem ótimos elogios, não é? O fato é que Jeosafá era um rei fiel. Ele tomou a decisão sábia de adorar a Jeová. Mas mesmo assim, ele tomou algumas decisões nada sábias. Vamos ler sobre uma dessas decisões ruins em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 1. Jeosafá teve muitas riquezas e muita glória, mas ele formou uma aliança matrimonial com Acabe. Ele fez seu filho casar com Atalia, filha de Acabe. Essa decisão foi muito ruim. Por quê? Porque Acabe tinha construído um templo para Baal. Ele até contratou 850 falsos profetas. Acabe também era casado com a rainha má Jezabel. Absurdo, ai que badalo, ai que horror! Que absurdo o traje desse rei, né? De fazer aliança com o pessoal das nações, gente. E que saco, né? Eu coloco essas partes aí só pra rir um pouco, que eu já cortei um bom pedaço do início de discurso, né? Porque ninguém merece. Mas é isso, né? Ele vai fazer toda essa enrolação dessa história da Bíblia, vai falar aí sobre esse rei, e aí vai dizer que ele tomou decisões erradas, e no fim vai ser, né, algum conselho bosta para as testemunhas de Jeová. Vamos ver onde é que isso vai dar. Embora Josafá tenha sobrevivido, Jeová enviou outro profeta para dizer o que está aqui, em 2 Crônicas 19, 2. É aos maus que o Senhor deve ajudar
E é aos que odeiam a Jeová que deve amar? Por causa disso, Jeová está indignado com o Senhor. É verdade que Jeová reconheceu que Jeosafá fez coisas boas em sua vida, mas está bem claro que Jeosafá também tomou algumas decisões bem ruins. Que lições podemos aprender com as decisões ruins dele? Lição 1. Só porque já fizemos muitas coisas boas no serviço de Jeová, não devemos achar que sempre vamos tomar boas decisões. Lição 2. Se fizermos amizade com os que odeiam a Jeová, eles podem nos pressionar a tomar outras decisões ruins. Lição 3. Não basta buscar a orientação de Jeová. Temos que segui-la para tomarmos boas decisões. Lição 4. Se perceber que tomou uma decisão ruim, não continue nesse caminho. Pare e mude de direção. As palavras de Provérbios 22:3 resumem bem essas lições. Diz assim: quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências. Então, é bom pensar nas possíveis consequências de decisões ruins e agir para evitá-las. Quais foram algumas consequências das decisões ruins de Jeosafá? Ele quase perdeu a vida. Seu filho mais velho morreu como apóstata e depois, sua nora, Atalia, matou todos os herdeiros do trono, menos um bebê, para se tornar a rainha de Judá. Talvez você esteja pensando, para Jeová, Jeosafá foi um bom rei. É verdade. E é bem encorajador saber que mesmo que a gente tenha tomado decisões ruins, pode ser que Jeová continue nos vendo como servos. Gente, eu tô aqui chocada com o negócio, sabe, totalmente desorganizado esse pensamento dele aí. Mas enfim, né? Como eu falei, aí olha o perigo, né? Porque você já fez muita coisa boa, quer dizer que você, né, vai sempre tomar boas decisões, não sei o quê, não sei o quê. Não, né? Tem que sempre ser as decisões baseadas naquilo que Jeová fala, né? Que sai da boca deles, porque eles são os representantes de Jeová aqui na Terra. Enfim, uma doideira, uma loucura total. E outra coisa, gente, naquela época a coisa mais comum era rei morrer, até, entendeu? Então o pessoal naquela época era o samba do crioulo doido, mano. Era todo mundo querendo pegar o território do outro, querendo pegar o país do outro, entendeu? O império do outro, era isso aí. Se hoje em dia ainda acontece, imagina quantos mil anos atrás, né? Sei lá, 10 mil anos atrás, 5 mil. Enfim, gente, é uma coisa que não faz o menor sentido, né? Ele tá falando aqui de como se realmente, se vocês estiverem ouvindo uma musiquinha de fundo, desculpa, gente, é o carro do sorvete passando, tá? Aqui não tem carro da pamonha, tem o carro do sorvete durante o verão. Mas, enfim, né? É um negócio totalmente, entendeu? Um negócio, uma gambiarra doida que eles ficam fazendo para pegar uns exemplos da Bíblia, para poder aplicar na atualidade, uma coisa que não tem absolutamente nada que ver. É óbvio que um rei podia tomar decisões equivocadas, né? Mas enfim, né? Ele tá fazendo esse mise-en-scène, essa mistura doida para poder convencer as TJ de que tudo que eles falam está baseado na Bíblia, tá vendo? A gente tá falando aqui de acordo com a Bíblia, né? Mas aí eles torcem para ficar parecido com aquilo que eles querem que as testemunhas de Jeová entendam, que as testemunhas de Jeová façam. Tinha um quadro com o título Passos para tomar boas decisões. Vamos relembrar os 6 passos alistados ali. 1. Evite a presunção. 2. Pesquise. 3. Ore por sabedoria. 4. Decida. 5. Coloque em prática a decisão. E no fim, tinha mais um passo. 6. Reavalie e ajuste. Uau! E precisa esse né, retorno todo, essa mistura toda pra falar isso, gente. Eu fico chocada como eles pegam coisas assim comuns, coisas que você pode encontrar em qualquer lugar, não sei. Se você falar com um psicólogo, ele vai te dar uma dica dessa, por exemplo. Se você for num site e procurar informações, sei lá, de como tomar uma decisão, provavelmente vai aparecer alguns desses itens aí. Eles pegam umas coisas totalmente triviais, totalmente comuns, e colocam, né, no broadcasting como, uau, olha que elemento espiritual maravilhoso, né? E a testemunha de Jeová fica lá, não, assim, olha como Jeová realmente nos ajuda na nossa vida, inclusive a tomar nossas decisões pessoais. Tipo, gente, isso é uma coisa completamente
banal, isso não tem, do que esse homem falou até agora aí, não tem nada de especial. Todo mundo que vai ter que tomar uma decisão vai passar por esses passos, né? Com exceção aí de oração, quem é cristão, quem acredita em Deus, ou sei lá, quem acredita que tem que orar para alguma entidade, né? Não necessariamente cristã, vai orar antes de tomar uma decisão. Mas, sabe, do resto é uma coisa que, como eu falei, você encontra em qualquer lugar que vai te dar uma ajuda com respeito a tomar decisões, gente. É ridículo, né? O quanto eles estão descendo o nível para pegar umas coisas assim, para pintar de alimento espiritual, né? Assim, super uau! E essa volta toda aí, pessoal, foi para introduzir o clipe musical desse mês. Eu vou fazer um voice-over por cima, tá, da música, para vocês verem a minha reação genuína, porque deve ser uma coisa maravilhosa. Bem vibe anos 60, 70, meio hippie. Dizer não para o nosso coração quando quer dizer que sim. Gente. Mas Jeová nos diz: confie em mim, não se molde ao mundo assim. Fotinhos do Congresso, né, de... Gente. A vida eterna. Olhe pra Jeová, não deixe de lutar. Bem perto. Acho que essas fotos são de irmãos mesmo, né? Não vai te deixar. Persevere então em oração. A vida que Ele vai te dar, ou seja, né? nunca vai ter fim. Não só viva. Tome decisões para servir a Jeová, para ir trabalhar. Hoje, viva pra sempre. Tá vendo? Não pensa no hoje. Viva para sempre, meu querido. Fama vão te oferecer um pedestal. Pode oferecer fama, né? Claro. Todos vão te conhecer. Ai, gente. Ai, Samuel Hurt, gente. Ele vai aparecer. Ai, Samuel Hurt, ó. Mas não busque o que vai acabar. Busque o que vai durar. Então terá a vida eterna. Gente, que coisa. Olhe pra Jeová, não deixe de lutar. Bem perto Ele vai estar, não vai te deixar. Persevere então em oração. A vida que Ele vai te dar nunca vai ter fim. Não só viva o hoje, viva pra sempre. Ai, gente, o nomezinho ali, Live Forever, atrás da irmã. Ai, não. Olhe pra Jeová, não deixe de lutar. Bem perto Ele vai estar, não vai te deixar. Persevere então em oração. A vida que Ele vai te dar nunca vai ter fim. Não só viva o hoje. Oi, mãe, até o chão, muito bem. Viva pra sempre. Gente, olha isso. Então a gente observa, né? O que parece ser uma música muito inocente falando sobre servir a Jeová mostra o quê, né?
Não importa o que você possa ter nesse mundo, a única decisão sábia a se tomar é servir a Jeová, né? Servir a organização, é ir construir. Observe que aí só tem foto, né, de congressos e tal, nos lugares que, pela foto, parece que não era assim tão fácil, né, promover a obra. E também a gente vê fotos aí de irmãos, sei lá, andando para poder chegar em algum lugar, talvez num congresso, numa reunião, né? Quem sabe? Mas é isso, né? A alegria verdadeira, a única decisão boa a se tomar é servir a Jeová, é servir a organização, é ir pregar, etc. Porque a recompensa vai ser a vida eterna, tá? As testemunhas de Jeová vivem nesse transe aí, e a vida eterna, né, é a cenoura na frente do cavalo para fazer o cavalo andar. Então, essa vida eterna, e em nome dessa vida eterna, tudo é justificável, entendeu? Até que você abdique dos seus sonhos, que você deixe de viver a sua vida, porque tudo tem que ser feito de acordo com aquilo que a organização acha que é correto, né? Aquilo que a organização acha que é bom. E, obviamente, o que é bom para a organização é o quê? Que você trabalhe de graça para ela, né, meu filho? Pas quitter fatigue, sinon pas quitter fatigue pour t'en. E aí, filho? Preparado? Muitos haitianos estavam se mudando para nossa região. E uma nova congregação do crioulo haitiano foi formada aqui perto. Um dia nós fomos pregar com eles e vimos que precisavam de muita ajuda. E vai em frente. Eu adoro, né, que em todos esses vídeos, essas dramatizações e tal, as pessoas estão sempre cantando os cânticos do reino no carro. Pode reparar que eles sempre colocam, né? A pessoa tá entrando no carro, tá cantando uma música da organização, dos cânticos, gente. Assim, só no mundo paralelo mesmo do corpo governante. Que eu, pelo menos, não lembro de ter testemunho de Jeová que era assim. Só os mais antigos, né? Que só ouvia cântico e não sei o quê, porque tudo mais era do diabo, então a gente só pode ouvir o cântico. Mas eu não acho que hoje seja assim, não. E aí, vamos em frente? Eu tenho orado tanto pedindo por mais estudos. Acho que é essa a resposta. Legal. Eu tô dentro, hein? Legal. Quando a gente chegar em casa, a gente vai orar sobre o assunto. Era emocionante aprender um novo idioma. A gente usava cada segundo que tinha para aprender mais. Nós tivemos muitas alegrias, mas também tivemos alguns desafios. Nous doué l'amour, pochem nous, memijano l'amour, tete nous. Bonjour, Samuel. Bonjour. On t'a voulu Problème parler. encore? Nicolas, você pode ler para nós o próximo parágrafo, por favor? Onde é que a gente tá mesmo? Irmã com a cabeça coberta, né? Porque ela é mulher e o outro homem, o rapaz, o filho dela deve ser batizado já, então ela tem que cobrir a cabeça, né? Pra você ver aí o machismo, a tosqueira dessa organização. Foi tão bom o nosso estudo de hoje, não foi, Nicolas? Foi ótimo. Mais uma vez no campo que eu não consegui fazer nada. A gente não tinha percebido que o Nicolas não estava mais tão empolgado. Para ajudar o Nicolas, decidimos fazer mais algumas coisas no nosso idioma. Além da adoração em família, voltamos a assistir uma reunião por mês com a nossa congregação anterior. Eu tô um pouco preocupado com o Nicolas. Ele tá tendo dificuldade para se adaptar na nova congregação. Entendi. Sabe, quando a gente apoiava a congregação em outro idioma, no início tudo era novidade. Mas aí com o tempo nós percebemos que os nossos filhos não estavam mais tão focados como antes. Eles até escutavam sobre Jeová, mas pra ser sincero, eles não estavam aprendendo no idioma deles. Foi por isso que vocês voltaram? Foi. Mas cada família é diferente. Cada um tem que decidir o que é melhor pra sua família. Entendo, tá certo. Claro, os filhos não estavam recebendo a doutrinação corretamente, porque não estava no idioma deles, e isso... Eu achei um artigo perfeito para ajudar a gente a decidir o que fazer.
Ele mostrou o exemplo de Daniel. Daniel precisava falar vários idiomas no dia a dia, mas ele sempre estudava no idioma dele, o hebraico. O artigo também falou do Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas declarações. Para o Nicholas guardar a palavra de Jeová no coração, a gente percebeu que ele ainda precisava aprender mais sobre Jeová no idioma do coração dele. Pra falar a verdade, quando eu tô numa reunião no meu idioma é diferente. Eu nem preciso pensar muito, eu entendo na hora. Aline, tá clara a decisão que a gente precisa tomar, né? Com certeza. Mas, e os seus estudos? Fica tranquilo, filho. A gente dá um jeito. E sabe, Nicholas, no dia a dia a gente já tá exposto ao nosso próprio idioma. Então é melhor você continuar progredindo espiritualmente no idioma do seu coração. Foi a melhor decisão pro Nicholas continuar próximo de Jeová. Mas a gente sentia saudades de servir no crioulo haitiano. Então, depois de alguns anos... E aí, filho? Preparado? Tô um pouco nervoso, mas acho que tô preparado. Decidimos que era a hora certa de voltar. Estamos muito felizes que a nossa decisão ajudou o Nicholas a construir uma base sólida para sua fé e para o seu futuro. Com esse tipo de dilema, né, que o corpo governante pensa que a maioria das testemunhas de Jeová passam, né? Esses daí são os problemas que as testemunhas de Jeová passam, de, né, vamos aqui para uma outra congregação aprender um novo idioma, mas nosso filho não está sendo doutrinado corretamente, então a gente tem que voltar para nossa congregação, na nossa língua materna, né, gente? Que negócio ridículo, não tem outra palavra para dizer, né? Porque eu tenho certeza que os problemas que a maioria das testemunhas de Jeová enfrentam, realmente não tem nada a ver com isso, né? Ele faz aquele discurso inteiro, falando, não sei o quê, porque tem que, né, pensar nas suas decisões, blá, 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 para mostrar isso que é uma decisão, né, de suma importância, que você tem que reavaliar. Sabe, gente, é uma coisa assim, eles chegaram num nível que é surreal até, porque são umas coisas que não tem, sabe, consistência, é uma coisa muito, muito doida, muito, muito boba, né? E a gente sabe que os problemas da testemunha de Jeová realmente são muitos outros, né? Inclusive dificuldades financeiras, aí que a maioria não tem recursos, né? Problemas na congregação, picuinha, fofoquinha, etc, etc. Não esse tipo de problema bostético aí que eles mostraram nessa dramatização, né? Mas, enfim, as testemunhas de Jeová ficam lá, né, dizendo, aí, tá vendo? Olha como Jeová é um Deus flexível. Você pode tomar uma decisão para servir a ele, no caso, ir para uma organização de língua estrangeira, mas se você achar, né, que você não tem mais como continuar ali por alguma razão, você pode voltar atrás, né, para parecer que existe muita flexibilidade e muita, como é que se diz, muito suporte, né, para você mudar as suas decisões. Claro, né, se as suas decisões estão de acordo com a organização. Agora, vai lá discordar de alguma coisa para você ver se o negócio vai funcionar desse jeito, vai. Greg e Jorin Harris criaram seus filhos para amar a Jeová. Que decisões eles tomaram ao longo da vida? Quando fazemos um sacrifício, nós abrimos mão de uma coisa por outra que é mais valiosa. Qual é o preço de saber que os seus filhos amam a Jeová? Não há nada mais valioso do que servir a Jeová junto com a sua família. Quando eu descobri que a gente ia ter um filho, eu fiquei apavorado, porque eu não cresci na verdade. Então eu passei por algumas coisas que me fizeram sentir um pouco ansioso e também inseguro. Eu sempre precisava ser lembrado que ia ficar tudo bem e que eu ia conseguir lidar com qualquer situação difícil. Meu pai me deu tudo que eu precisava. Ele me amava tanto. Quando meu pai ia dormir, eu pegava a linha de crochê da minha mãe e amarrava na maçaneta da porta. A outra ponta eu amarrava no dedão do meu pé. Então de manhã, quando ele acordava e abria a porta, eu acordava junto e corria para ficar com ele. Esse amor que eu tinha pelo meu pai, eu queria que os meus filhos tivessem por Jeová e que o coração deles estivesse amarrado, por assim dizer, a Jeová. E que eles acordassem todos os dias prontos para amar e servir. Então é mais importante que você ame a Jeová, né? Que é uma entidade que você não consegue ver. E aí eu não vou entrar no mérito da fé de ninguém. Quem acha que os filhos têm que ser criados adorando ou acreditando em Deus, é um problema de cada um. Mas eu acho extremamente complicado que você coloque, né, que você tem que amar a Deus antes de amar o seu pai. Porque ele falou, o amor que eu tinha pelo meu pai, eu queria que os meus filhos tivessem por Jeová, né?
Ou seja, quando você coloca a coisa nessa circunstância, então a sua família não é importante, porque o amor a Jeová dentro dessa organização tem que ser a coisa mais importante do mundo. Por isso que as famílias lá dentro, né, e pessoas, né, amigos e tal, conseguem tão facilmente, entre aspas, porque eu sei que eles sofrem também, mas eles conseguem ostracizar as pessoas que saem de lá. Porque existe essa noção, essa ideia de que o amor a Jeová vem acima de qualquer outra coisa, inclusive acima da sua família e da relação que você tem com a sua família. Eu amava ensinar as coisas para os meus filhos e fazia isso todo momento que eu podia. Todas as noites, nós reuníamos a família e líamos a Bíblia juntos na nossa cama. Ler a Bíblia juntos foi o que nos aproximou de Jeová e que uniu a nossa família. Lá em Juízes, Gideão disse: observem-me e façam o que eu fizer. Então eu sabia que, se quiséssemos que nossos filhos servissem a Jeová, nós tínhamos que dar o exemplo. Não era só ensinar a verdade, nós tínhamos que viver a verdade junto com eles. Jesus deixou claro que não podemos servir a 2 senhores. Mas por um tempo, eu tentei fazer isso. E não deu nada certo. Eu queria que minha família tivesse um lugar para morar. Minha profissão era construir casas. Mas no trabalho que eu tinha, eu não conseguia continuar no serviço de pioneiro. Por isso, eu tive que mudar de emprego. Eu comecei a trabalhar com reformas e procuramos uma casa mais barata para morar. Assim, todos nós podíamos continuar no serviço de tempo integral. E Jeová nos deu tudo o que precisávamos. Uma das coisas que nós mais gostávamos de fazer era ir para um território não designado com nossos filhos uma vez por ano. Tivemos experiências incríveis lá. Então nós decidimos como família que todos íamos aprender a falar espanhol, porque tinham muitas pessoas que falavam espanhol no nosso território. E não havia congregação e nem grupo lá. Às vezes, nós íamos pregar em outros países e ficávamos hospedados ou com os nossos irmãos ou com os familiares dos nossos estudantes. Eles não tinham muito, mas eram bem hospitaleiros. Nós gostávamos de ficar hospedados com eles, porque dava para aprender mais sobre a cultura do lugar. E isso abriu nossos olhos para um mundo que nós nem imaginávamos que existia. Nossa família só conseguiu progredir em sentido espiritual porque a minha esposa Jorin e eu nos esforçamos muito. A Jorin é uma mãe maravilhosa. O Greg sempre me ajudou a focar nas coisas espirituais. E assim sempre foi fácil amar ele e as crianças. Quando oramos a Jeová, nós agradecemos do fundo do nosso coração por estar servindo a Ele em família. Não conseguimos expressar o quanto somos gratos por poder servir a Jeová com nosso filho Karsten e sua esposa Andrea e a nossa filha Kirsty e seu marido Dimon. Nós não merecemos nenhuma dessas bênçãos de Jeová, mas, mesmo assim, Ele tem abençoado os nossos esforços. Quando meditamos em como Jeová nos ajudou até agora, nós ficamos muito felizes. E com tudo que Jeová tem feito por nós, nos sentimos motivados a ser leais e fiéis, até estarmos juntos no novo mundo. Não! Tudo que esse pessoal faz tem que ser para Jeová, né? A família, ele mudou de emprego, porque, né, o emprego não dava para ele ser pioneiro. Aí eles foram para outros países também. Que legal, né? Que eles conheceram outras culturas, outras pessoas, mas não precisava ser dessa forma, né? Várias pessoas têm essa experiência de conhecer outros lugares e outras culturas sem serem testemunhas de Jeová. Inclusive pessoas que vão, por exemplo, ajudar em regiões que as pessoas estão passando por problemas, né, voluntários, etc. Então não é uma coisa exclusiva das testemunhas de Jeová, mas você observa aí, né, tudo é em volta de Jeová, e esse Jeová é quem? É a organização das testemunhas de Jeová, porque eu até hoje não tive contato nenhum com Jeová, né? Eu só vejo o pessoal do corpo governante falando o que é que Jeová disse. E outra coisa, né? Eles dizem que eles não recebem revelações diretas de Deus, né? Que não recebem revelações diretas de Jeová. Mas ainda assim eles estão aí guiando essas pessoas e deixando pessoas em situação de vulnerabilidade, porque esse pessoal aí parece que conseguiu pelo menos ter... Quer dizer, a gente não sabe também, né? Mas no vídeo parece que eles pelo menos têm uma casa, alguma coisa. Tem testemunhas de Jeová que se sacrificam em nome dessa religião, né, vão pregar em lugares isolados, vão fazer, sabe, das tripas coração para poder levar a verdade, né, para todas as pessoas e acabam sem nada, né? Esse caso aí, você observa ainda que ele diz, né, nós não merecemos nada, porque dentro da organização existe isso também. Tudo que você tiver de bom é por causa da benignidade imerecida de Jeová, porque nós somos lixo, entendeu? A gente não merece bosta nenhuma,
mesmo que a gente esteja aí fazendo o nosso melhor, né? Como eles, né, sacrificaram a vida para criar os filhos na organização, para servir a organização, e ainda chegam no fim e dizem, não, né, mas a gente não merece, mas somos gratos a Jeová. Por favor, minha gente, por favor. Ai, gente, vamos parando por aqui. Essa é a primeira parte, para não ficar um vídeo super longo. Semana que vem sai a análise da segunda parte desse broadcasting. Aliás, não teve nada, né? Até agora eu tô esperando uma coisa bombástica aí pra a gente esculachar, mas nada, né? Mas enfim, deu pra gente dar umas risadinhas aí com esses negócios patéticos que eles colocam. Vamos ficando por aqui, pessoal. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!